Queridos, queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 22. Evangelho de Mateus 19, de 1 a 22. Mesmo sentado como você está, quero convidar você para toda a reverência e atenção à palavra de Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E seguiam numerosas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e a que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem há para admitir, admita. Trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Jesus, o Senhor é autor dessa palavra que lemos. O Senhor é a própria palavra. Não este livro, mas a palavra, o verbo de Deus. De tal maneira que o que pregamos aqui não é história nem teologia, mas é o próprio Deus, por meio do Evangelho. E nós nos colocamos com muito temor diante de Ti nessa hora para suplicar, para que a instrução do Senhor seja aplicada ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito que está presente aqui nesse lugar. E que nós possamos ser alcançados, ó Deus, muito objetivamente, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, apesar deste tão limitado e precário instrumento que fala. Por favor, sê propício a nós mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aí às vésperas das eleições, estamos movimentando a igreja para uma campanha de oração, estamos vendo carreatas pela cidade, grupos de WhatsApp recebendo informações estatísticas o tempo todo e atualizações. A correria
tá lançada. Não só à presidência da República, mas também aos governos dos estados, deputados estaduais, federais, senadores. Certamente você já tem o seu candidato. Mas o que está em jogo de fato? Quando nós falamos que o futuro de um país, quando nós falamos que o futuro de uma nação, o que está em jogo de fato? Lá no final, na última continha, lá na ponta final, onde é que o impacto vai atingir por último? Se não, a sua casa, as suas continhas diárias, os livros didáticos que o seu filho usa, a forma como a família é reconhecida pelo Estado, e por aí vai. Ou não é verdade? Nós estamos tão encharcados de uma corrupção sistêmica no nosso país, isso não é novidade para ninguém, que às vezes nós não nos damos conta que o produto final de toda essa discussão é a sua casa. É a minha casa, é a minha família, são os meus filhos, o Zezinho ali de 7 meses, a Isabela de 6 anos, a minha esposa. É isso que está no jogo. E desde o princípio sempre foi assim. Porque Deus não criou uma nação a partir do nada, Deus não criou um povo a partir do nada, Deus criou uma família. Deus criou um casal e deu para esse casal prerrogativas para que eles constituíssem o embrião daquilo que mais tarde seria um povo. Portanto, a sociologia já vai dizer de muito tempo que a família é a base da sociedade. Queiramos ou não, e seja lá qual for o modelo de família que se entenda por aí afora, continuará sendo. Que base será, é que nós vamos ver. E esse texto que a gente leu, talvez você tenha achado esquisito a gente ter lido assim 4 textos, 4 perícopes, né? Uma onde Jesus atende uma multidão ali na beira do Jordão, a outra uma discussão praticamente teológica acerca do divórcio, e depois um momento com as crianças, e por último com o jovem rico. Onde é que essas coisas se relacionam? Eu quero falar com você nessa noite sobre o verdadeiro significado daquilo que a gente entende por família, uma vez que domingo que vem o que nós vamos estar decidindo é justamente o futuro das nossas famílias, mais do que do nosso país. Mas para a gente entender esse conjunto de textos que nós lemos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou o seu dispositivo aí, eu quero pedir para você marcar Mateus 19 e voltar comigo lá no comecinho, lá em Gênesis. E essa noite eu vou dizer algumas coisas que talvez confrontem um pouco a teologia que você está acostumado a ouvir, porque eu fui muito confrontado essa semana. E é necessário que a gente tenha assim a ponta do nosso lápis muito bem apontada pela palavra de Deus, para a gente poder escrever direito e ler direito. A Bíblia conta para a gente que Deus criou todas as coisas, e Gênesis no capítulo 1, uma narrativa conceitual. Gênesis narra 3 vezes, pelo menos 3 vezes. Eu quero pedir muito a sua atenção para você entender isso aqui. Às vezes eu tenho fama de ser muito complexo no começo da mensagem, e depois as pessoas perdem o fio da meada e fica meio difícil. Então presta muita atenção aqui, eu vou tentar ser o mais didático e tranquilo possível, prometo. Mas Gênesis narra pelo menos 3 vezes o mesmo episódio, mas de pontos de vista diferentes. Então o que a gente tem nos primeiros 5 capítulos de Gênesis são 3 narrativas do mesmo episódio, a saber, a criação. A primeira narrativa de Gênesis 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, nós temos uma narrativa que eu chamo, peço licença teológica para chamar isso de narrativa conceitual. Deus estabelece princípios, por isso começa: em princípio, Deus
criou. Não é assim necessariamente no começo, mas o princípio da criação, os princípios, por assim dizer, da criação, começam a ser revelados. Então, Gênesis, na primeira parte, diz que o Senhor fez céu, terra, água, ar, claro, escuro, plantas, animais. E aí diz que os animais, macho e fêmea, os fez. E nos versículos de 26 a 28, ou melhor, 29, então Deus cria a humanidade. E aqui há uma expressão importante que quando Deus cria a humanidade, versículo 26, diz também, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, note essas palavras, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E note, criou pois Deus o homem, melhor dizendo, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essas primeiras palavras, a primeira vez que aparece homem e mulher aqui, no hebraico, nakar e nakebah, significa macho e fêmea. É conceito. É macho e fêmea, a tradução literal. Deus criou a humanidade. A palavra homem aqui, quando diz façamos o homem, então o Senhor fez o homem, a palavra aqui é Adam, ou Adão, é a humanidade, macho e fêmea. Então essa semana até brinquei com os jovens, Deus criou Adão e Adão, e não tem nada de errado nisso, que Deus criou um Adão macho e um Adão Eva, porque Adão não é o nome do homem, é o nome do gênero. Seria, por exemplo, sus, em hebraico, cavalo. Então a gente podia dizer que Deus criou sus, macho, e sus, fêmea. Em hebraico, então, Deus criou o homem, a humanidade, macho e fêmea, homem e mulher. Esse é no primeiro momento. A gente avança para a segunda narrativa, que começa no versículo 4 do capítulo 2, e essa vai até lá no finalzinho do capítulo 4, que eu peço mais uma vez uma licença teológica para chamar isso aqui de narrativa relacional. Aqui vai, por exemplo, narrar mais detalhadamente que Deus fez um homem. Aí aqui o homem aparece não como macho, mas como homem. A palavra hebraica ish. E depois surge, ele vê que esse ish em hebraico, o homem está sozinho, e o cavalo tem a égua, o boi tem a vaquinha, e ele fala, não é bom, o diagnóstico do Criador não é bom que ele esteja só, e eu então vou fazer alguém com quem ele possa se relacionar. Ele está narrando a mesma coisa, só que mais detalhadamente numa perspectiva relacional. Então ele faz ish, e ele faz ishar. Aqui as palavras que a gente chama de homem e mulher. E aí, né, dentro desse compêndio, que vai do começo do capítulo 2 ao final do capítulo 4, vem a narrativa do pecado, vem a narrativa dos irmãos, Caim e Abel, vem como é que as relações começam a acontecer. Mas eu preciso dizer para você que no capítulo 2, Deus ainda criou Adão e Adão. Macho e fêmea, e agora ele está chamando o macho de homem e a fêmea de mulher. Quem criou Eva? Se eu estou falando para você 2 vezes que Deus criou Adão e Adão, e calma, está tudo certo, conceitualmente falando está tudo certo, quem foi que criou Eva? De onde vem a Eva? Capítulo 3 de Gênesis narra para a gente que estava lá Adão, homem e mulher, macho e fêmea, dentro de um jardim que Deus plantou e colocou lá uma amostra, por assim dizer, de toda a criação, né? É importante você lembrar que o que a gente chama de Éden é o nome do planeta Terra. Então Deus criou o planeta, e a Bíblia diz para a gente que o Senhor plantou um jardim a oriente do Éden. Ele plantou um jardim e colocou lá dentro Ish e Ishar, Adão, homem e mulher, e colocou os animais, e colocou uma amostra e disse para eles, aí dentro, vocês façam o seguinte, número 1, façam a gestão de tudo isso aqui. Está lá no
voltando ao capítulo 1. Quando ele cria o homem, versículo 26, ele diz, tenha ele domínio. A palavra domínio aqui é governo. É o que a gente chama na teologia de mandato cultural. Então ele fala assim, cuide. É quase que Deus falando assim, vocês me representam. Tenha ele domínio, tenha ele governo. Faça ele a gestão da criação. E Deus deu uma segunda prerrogativa, a saber, multiplique, versículo 28. E Deus os abençoou. Abençoou aqui é Deus justamente determinando a natureza deles, a ideia é essa. E disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Então, capítulo 3 está lá, o homem e mulher, fazendo a administração de todo o negócio, do jardim que Deus plantou, tudo bonito. Mas um belo dia, você conhece a história, vem a serpente, seduz a mulher, né? A mulher toma do fruto que Deus havia dito para não tomar, dá para o seu marido. E os dois percebem algo que até então não tinham percebido, porque lá em Gênesis 2, versículo 23, dá uma olhada comigo. Por favor, eu insisto, mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar meu raciocínio. Quando Deus cria a Ishar, a mulher, então Adão olha para ela e diz, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varoa nessa tradução, que é justamente mulher, chamar-se a mulher, porque do varão ou do homem, a palavra aqui, do homem foi tomada. Por isso, e aqui tem a citação que Jesus faz lá na frente, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois vão formar uma só carne. Mas essa mulher que Adão conhecia, eu vou chamar agora de Adão só para voltar para o senso comum. O homem, porque toda hora eu vou tentar falar homem, eu vou falar Adão, porque vem na boca antes Adão do que homem. Então, está lá o homem e ele olha para a mulher e ele fala assim, é como se ele estivesse olhando e falando assim, meu Deus, como eu sou lindo. Mas o mesmo dia que eu vi a Lidiane, eu falei a mesma coisa, eu falei assim para minha esposa, como eu sou lindo, olha. E ela falou a mesma coisa, porque, né? Não tem espelho em casa, né, Zeca? Pergunta para ela para você ver se eu não sou lindo, amor. Viu? Olha lá que benção. Tadinha, né? Importante é saúde. Aí, irmãos, ele olha para ela e ele fala assim, gente, que coisa maravilhosa. Porque ele não tinha se percebido ainda. E mais do que isso, quando ele vê, é muito importante que você entenda isso. Quando ele vê a mulher, lembre que quando Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança. Então ele não só vê a si mesmo, mas ele é como se ele estivesse vendo o próprio Deus diante de si. Uau! Isso é maravilhoso. Mas, voltando para a historinha do capítulo 3, quando o pecado entra e ele vê a mulher, ele toma um susto. E ela também toma um susto. E de repente, não é isso a reação? O texto diz que eles se envergonhavam, perceberam que eram diferentes, perceberam que estavam nus. E a primeira reação, aquela que antes era osso do meu osso, carne da minha carne, agora, quando Deus chega e pergunta, o que aconteceu, Adão? O que você fez? Você tomou do fruto que eu falei para não tomar? E Adão fala, foi a mulher que tu me deste, a culpa é dela e sua. Agora, o osso do meu osso, a carne da minha carne, é a minha maior desgraça. Além de ser diferente de mim. Percebe isso? Então, em Gênesis 3, Deus vem e ele tece ali roupa decente para eles. E ele diz para a mulher, estou resumindo, ele diz para a mulher, agora você vai dar à luz sob muitas dores, né? Ele traz ali uma consequência do pecado. Para o homem, Deus diz, você vai ter que trabalhar do suor do seu rosto, você vai comer. Uma nova relação acontece. Daí, no versículo 20 do capítulo 3, olhe para a sua Bíblia. E deu o homem, não é isso que está aí? E deu o homem, Gênesis 3:20, o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Quem criou Eva? O próprio homem. Criou, entre aspas. Deus criou Ishar. Deus criou um ser semelhante.
Um ser para quem o homem, ao ver, percebesse a si mesmo, uma auxiliadora idônea, assim está traduzido para nós. Mas depois do pecado, a mulher, a Eva, a palavra Eva, que gentilmente está traduzido para nós como mãe de todos os seres humanos, passou a ser um objeto sexual. Ele passou a vê-la não como complemento, mas como o corpo feminino, a mulher. E a gente tem mais um problema. Quais foram os filhos que esse casal teve dentro do jardim? Você se lembra? Nenhum. Isso significa que o pai e a mãe só surgiram num contexto de pecado, onde a mulher não é mais Ishar, a mulher agora é Eva. E a família, que era um projeto perfeito, não alcança a sua plenitude antes de conhecer o pecado. Porque não há, pelo menos na narrativa bíblica, filhos de homem e mulher, segundo a imagem e semelhança de Deus, dentro do jardim. Não há. O capítulo 4, depois que o homem e a mulher saem do jardim, e agora mulher é Eva, então agora começa justamente assim, o primeiro verbo, coabitou. Tiveram relações íntimas. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela então deu à luz a Caim, depois a Abel, e aí você já conhece a história. Pois bem, voltamos para o texto. Jesus foi argumentado pelos fariseus se é lícito repudiar ou divorciar, é a mesma palavra, da sua mulher, por qualquer motivo. Se alguém chegasse em você hoje e perguntasse aqui, não precisa nem ser para Jesus, imagina um amigo seu liga para você, fala assim: ô amigão, você acha que eu devo separar da minha mulher? O cara vai falar: por quê, rapaz? O que está acontecendo? Ah, sei lá, cortou o cabelo, pintou de louro, foi lá, deu uma enrolada no cabelo, né, amor? Mais ou menos aquele corte que a minha esposa fez. Não gostei, vou largar dela. Qualquer motivo. Ou então, assim, de repente acordei e olhei para ela e não estou afim mais. Acho que agora eu quero uma morena, não quero mais uma loura, agora eu quero uma morena. Qualquer motivo. E Jesus fala assim: como é que é? Acho que eu não entendi o que você está perguntando. É isso que Jesus está dizendo. Você não entendeu que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. E ele cita então o versículo de Gênesis 2, 24. Então você não está entendendo que divórcio não existe no meu vocabulário? Divórcio, eu não conheço essa palavra. Aí eles, não, mas Moisés dava. Ah, entendi. Vocês estão falando da dureza de coração. Ah, então a conversa muda. Porque a dureza de coração eu conheço. Eu não estou dizendo, ou melhor, eu não estou condenando o divórcio. O divórcio é uma realidade. É uma realidade na vida de muitos de nós aqui. Direto ou indiretamente. Mas é sempre uma consequência de algo que nós não planejamos. Que num primeiro momento nós nunca desejamos. Ou eu estou enganado? Se bem que tem gente hoje já casando para separar, né? Tem gente que hoje, que já na redação do documento, tipo de casamento, ela já está se preparando para um evento. E eu já aconselhei gente, meu Deus, falando assim: mas pastor, então, está tudo certo para o casamento, mas não é que eu quero, mas e se eu separar? Eu falo: pode parar tudo, não precisa nem esperar, já separou agora. Porque, não, mas hoje em dia o mundo mudou, mas a palavra de Deus não mudou. Agora, nós somos vítima. Somos vítima, causamos também.
precisamos entender, precisamos ter maturidade para isso. Nunca é uma alternativa, vai ser uma consequência. E Jesus aqui ele dá, inclusive por conta da dureza, por conta do pecado, ele fala, às vezes acontece relação sexual ilícita, às vezes a mulher abandona o marido abandona a mulher, né? Às vezes nós pastores, depois você faz a edição do vídeo, essa parte, senão o pessoal vai achar esquisito, mas às vezes nós temos que aconselhar o casal a separar, porque senão um vai matar o outro dentro de casa. É ou não é verdade? Às vezes nós temos que chegar e falar assim, pelo amor de Deus, entre a vida e a morte, porque já chegou no nível. Agora, tudo isso é porque lá atrás a mulher se tornou Eva. Porque quem pergunta aqui se pode repudiar não são as mulheres. É o homem que chega, posso largar da minha mulher por qualquer motivo? Como se fosse assim um livro que eu não gostei de ler e vou largar aqui, um objeto. E quando você liga a TV e começa a ver as mulheres lá, é diferente? Com todo respeito às irmãs. É grave isso, queridos. Mulher parece que virou objeto. E hoje a coisa está tão complicada que até homem já virou objeto. A gente vai escolher a pessoa como se fosse numa loja comprar uma roupa. E aí a gente prova e vê assim, né? Gravata pequena, fica o cotozinho atrás, a gente fica tampando, mas até que ficou bom. Se não der certo, depois eu troco. E a gente leva essa mesmo. Ou então, pensando no futuro dos filhos, né? A gente vê a herança, vê a família, o sobrenome. Não é muito bonita não é muito bonito não, mas o futuro está garantido. Patrimônio que essa família tem é a benção. Eu amo. Nossa, eu te amo, meu amor. Aquele amor mais sem vergonha e mequetrefe do mundo. Amor amarelo, amor com cara de mandioca. Ridículo. Interesseiro. E aí vem os filhos. Lembrando que você que a gente sabe muito bem ser marido e mulher, a gente sabe. Isso a gente aprendeu dentro do jardim. Mas pai e mãe a gente não sabe ser. É sempre um desafio enorme ser pai e mãe, porque nós não sabemos ser pai e mãe. Nós só sabemos ser pai e mãe no contexto de pecado. Você já reparou que até uma determinada idade do seu filho ou da sua filha, você vai lá e você troca a fralda, sexo oposto principalmente, e você dá um banhinho, às vezes toma até banho junto. Chega uma hora que começa a ficar meio estranho. Já reparou isso, não? Ou é só lá em casa que aconteceu isso comigo? Os pais de menino aí. Não é estranho? Chega uma hora, ou as mães de menino, chega uma hora que a gente tem que meio que se esconder. Por que isso? Porque antes deles entenderem o que eles estão vendo, mas quando eles passam a entender o que eles estão vendo, a gente tem que se isso é conceito. De onde que vem essa ideia? É do pecado. É por isso que Jesus, depois de deixar clara a questão do divórcio, falou, olha gente, aliás, uma conclusão dos próprios argumentadores, fala assim, bom, Jesus, se é assim, se mulher não é para ser Eva, se não posso largar da mulher de qualquer forma, então a conclusão deles, versículo 10, o que a gente leu, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, preferiu não casar. Né? Aí Jesus fala, bom, se é assim, tem uns que nascem com essa condição, tem outros que são obrigados, e tem outros que escolhem fazer isso para o reino de Deus. Agora isso aqui é para quem quiser entender. Quem não quiser entender, vai fazer o quê? É isso que Jesus diz. E aí acaba essa conversa, as crianças, olha o andamento do texto, acaba essa conversa, eles trouxeram as crianças. Por quê? Porque está diretamente relacionado. É uma releitura de Gênesis. Depois que há o problema ali, quase que um divórcio acontece em Gênesis, mas eles são obrigados a continuar juntos, porque não tinha outra alternativa. Eles vão ter filhos. E o que acontece com os primeiros filhos?
Caim e Abel, que a gente não citou a história, depois você lê em Gênesis 4. Olha, é impressionante, gente, é impressionante. Começa assim o capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, porque isso sabia fazer bem. A gente sabe fazer isso. E aí vem Caim, pastor de ovelhas, é lavrador, Abel, pastor de ovelhas, a história. Aí você conhece a historinha da oferta. E aí Deus vem, e Deus exorta Caim, fala: Caim, vamos fazer o negócio direito. E aí Caim não ouve o conselho de Deus. Ele vai lá, chama o seu irmão e mata o seu irmão. E aí Deus vai de novo atrás de Caim, fala: Caim, pelo amor de Deus, meu filho, o que você está fazendo? E o Caim fala: eu sei lá, eu estou perdido, quem encontrar comigo vai matar. Deus fala: não vai matar nada. Calma, isso é meu. É assim que diz o capítulo 4. E aí Deus vai lá e conversa com Caim, e o Caim vai, e ele vai fazer a vida dele. E aí quando chega no versículo 25 do capítulo 4, volta o homem e a mulher para a história. Por quê? Do versículo 1 ao versículo 24, não tem homem e mulher. Que tem os dois filhos resolvendo o problema e Deus resolvendo o problema dos dois. Volta no versículo 25. Como é que começa o versículo 25? Tornou o homem coabitar com Eva. Eita, casalzinho sem vergonha. Porque para fazer isso é bom. Mas para cuidar de filho? Onde é que estava o pai e a mãe quando o filho não armou o bico por causa da oferta? Onde é que estava o pai com a mãe quando o filho ficou assolado? Onde é que estava o pai com a mãe quando o filho chamou o outro para levar ele para o mato para matar? Onde é que está o pai e a mãe hoje em dia quando o filho está sendo vítima de um tanto de coisa na internet e você achando que ele está jogando joguinho no celular ou fazendo tarefa dentro do quarto com a porta fechada? Onde é que está o pai e a mãe quando os filhos que com essa cara de santo que vem para cá estão sendo vítimas da drogadição, da prostituição e do alcoolismo? E depois nós queremos consertar o Brasil votando em X, em Y, ou seja lá quem for o candidato? Armando, desarmando a população? Nós não assumimos o nosso papel? E aí as pessoas trazem as crianças para Jesus e os próprios discípulos... Não, a criançada... E Jesus fala: para, deixe vir a mim os pequeninos, porque eles são a esperança do dia de amanhã. Deles é o reino de Deus. Gente, criança não incomoda culto. Pai e mãe, criança não incomoda culto. Mas está chorando. Criança não incomoda, é bênção de Deus. O que incomoda é o pai e a mãe que fica, às vezes, tormentando o filho no culto. Mas criança não incomoda culto, criança é bênção. Quem me dera pregar com a criançada toda aqui, ó. E se serve para testemunho para você, hoje eu tive a alegria de estar vindo para a igreja com a minha filha. E eu louvo a Deus, queridos, porque bênção é para ser compartilhada. Eu estava vindo no carro com ela, ela falou: papai, você vai pregar hoje? Eu falei: vou pregar, filha. Ela falou: então eu não quero ir para o culto infantil, quero ver você pregar. E uma lágrima escorre, porque eu falei: eu não sou digno disso. Mas que alegria. Deixa vir meus pequeninos. Tudo bem, vem os pequeninos. Aí vem o terceiro problema. Porque Deus deu essa prerrogativa, mas antes dessa Deus tinha dado uma outra. Lembra qual que foi? Domine sobre os peixes do mar. Governe, cuide, administre as coisas. Aí vem o terceiro sujeito. Quem que é o terceiro sujeito? Um jovem rico. Um jovem rico perfeito, assim, a vida boa. Deve ter feito uma administração perfeita dos seus bens. E ele vem com a maior piedade do mundo. Chama Jesus de bom mestre. Toda com a cortesia, né? Esses dias eu estava passeando no shopping, assim, vestido de Davizão mesmo. Calça de moletom, tênis, camiseta, Davizão. E aí encontrei com a senhora da igreja, no shopping. Ela falou assim, eu estava numa loja, ela falou assim: reverendo. O vendedor olhou para mim assim. Falei: olá, minha irmã, tudo bem? Falou: reverendo. Aí falou assim: o que é reverendo? Eu falei: eu sou pastor. Falou: nossa, você é? Não, que o mundo está mudado, né? Que bênção, você é um pastor moderninho? Eu sou. Que bom que ficou no moderninho, né? Podia ter vindo coisa. Mas, sabe, ele perfeito, se apresentou assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: guarde os mandamentos, meu filho.
Quais mandamentos? Jesus cita quase decálogo completo aqui para ele. Ele fala, mas isso eu já faço. Olha, gente, perfeito. Perfeito. Aí Jesus falou, então está tudo certo. É só você entender que nada disso é seu. É tudo meu. É só isso. Porque foi isso que ele ensinou. Lembra? Deus cria e fala para o homem, cuida. Aí o jovem rico, quase que eu falei muito besta, mas não posso falar muito besta, ele achando que é tudo dele, Jesus o confronta, não é isso que acontece? Vai lá, meu filho, vem e me segue. Como é que termina o texto? Versículo 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Dono de quê? Pergunto, dono de quê? Você é dono de quê? Você é dono do seu nariz. Então está aqui. O que a gente aprende com esse texto? Bem rápido, que acabou o nosso tempo. A gente aprende, queridos, que o que Deus criou foi uma instituição que é base para todas as coisas. E é isso que nós temos que olhar. Quando você vai analisar um projeto político, quando você vai analisar você tem que olhar assim, isso aqui favorece o projeto de Deus. Isso aqui está em consonância com o que Deus criou. Isso vai abençoar. Porque se não for, pode ser o sujeito mais bonzinho do mundo. Não espere. Porque quando Deus cria a família, Deus cria 3 coisas. Primeira coisa que Deus cria a nossa identidade. O homem olhou para a mulher e viu a si mesmo. E ao ver a mulher e ver a si mesmo, ele estava vendo o próprio Deus. E quando Deus fala para ele se multiplicar, ele está falando justamente para replicar essa identidade. Esse ser que se identifica com Deus. Então o que você precisa entender é que o seu cônjuge, ele precisa dar sentido para quem você é. Então você tem que pensar assim, quando eu vi a moça eu vou pensar assim, eu vou ser bênção na vida dela, eu vou ser alguém que vai levar essa mulher a conhecer Jesus, porque se você não está olhando para ela dessa forma, se você não está olhando para sua esposa como alguém que vai, para quem ela vai olhar e vai ver o próprio Deus, você está com um problema. Porque Deus colocou você e ela para que um possa olhar para o outro olhar para um, e os dois enxergarem o próprio Deus na relação. Por isso deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, formando os dois uma só carne. Quem é que é 3 numa só carne? Quem é que é? O próprio Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é um ser comunitário. Você é um ser comunitário. O casamento representa a pessoa de Deus. Identidade. Segundo, Deus, a segunda palavra é missão. Porque a partir dessa identidade, nós temos uma missão na vida do outro. E a missão é justamente essa: é conduzir por caminhos aplanados, é pastorear a própria família, os homens, a mulher, auxiliador. Sabe, essa coisa desse feminismo, com todo respeito, parece que quando a gente fala em submissão, está colocando abaixo. Tem nada, não existe negócio de abaixo, acima. A Bíblia é muito clara em dizer que é do lado. E submissão nada mais é do que estar junto na mesma missão do marido. E se é que tem que ficar um pouquinho abaixo, quem colocou foi Deus, porque lá em Gênesis 3, antes do homem chamar a mulher de Eva, Deus diz para a mulher: o seu marido te governará. Então se você está achando ruim, ache ruim com Deus. Mas se você entender que isso é propósito de Deus, você entende que você tem uma missão na vida do seu marido, você tem uma missão na vida da sua esposa, que é levá-la a conhecer Jesus, que é abençoá-la, que é viabilizar o caminho dela, que e a mesma coisa com os filhos, é não embaraçar o caminho, como os discípulos estão tentando fazer aqui, embaraçando as crianças. Desembaraça, a nossa missão é desembaraçar. Mas parece que a gente é a primeira pedra de tropeço para a nossa família, é a gente mesmo.
ó criatura de Deus. Você tem uma missão que só você pode cumprir. Só você pode cumprir essa missão. A maior prova na minha vida de que a minha missão é ser bênção na vida da Lidiane é que existe Isabela e José. E se eu tivesse casado com a dona Maria da padaria da esquina, não seria Isabela e José. Seria qualquer outra coisa. Mas Deus tinha Isabela e José nos propósitos dele, desde antes da fundação do mundo. E Deus me deu a missão de encontrar a Lidiane um dia. E ela se apaixonou por mim, glória a Deus. E a terceira palavra. Como é que a gente consegue viabilizar essa missão a partir dessa identidade? A terceira palavra é vocação. A vocação é quando a gente percebe a necessidade do outro. E então a gente se aplica a suprir essa necessidade. Deus criou um mundo com necessidades. Por isso que ele falou para o homem: domine sobre os peixes do mar, cuida da peixarada, cuida das aves dos céus, cuida das plantas, porque tem necessidade, tem demanda. A família tem demanda. Seu filho acorda cedo, chorando de madrugada, você vai bater na porta da casa do vizinho 3 horas da manhã e fala: você pode ficar com meu filho um pouquinho que eu quero dormir? Tem os doidos que fazem isso, né? Ou então liga para a avó, para o vô, santa avó. Ainda bem que os avós dos meus filhos estão a 1000 quilômetros de distância. Mas tem um tanto de vó postiço aqui na igreja, então. Né? Você tem que assumir e viabilizar isso. Identidade, missão e vocação, queridos. Família é lugar de identidade, desenvolver a identidade, aprender a missão, aprimorar a vocação. Se não tiver isso, não tem família. E aí o que vai ter é um tanto de gente olhando um para o outro como objeto, pensando que pode repudiar por qualquer coisa. Criançada vem, a gente cria um tanto de empecilho, e a gente, para piorar, olha para a nossa vida e acha que a gente é dono de um patrimônio danado. Está tudo errado. Está tudo errado. E depois queremos eleger um santo para mudar o país. A mudança precisa começar dentro da sua casa. A mudança precisa começar você assumindo a sua responsabilidade diante de Deus. Porque quem assume a responsabilidade diante de Deus, vota diante de Deus. Nós estamos com a campanha Como Jesus Votaria. Você deve estar recebendo no WhatsApp da vida aí. Como é que Jesus votaria? Como é que Jesus estaria olhando, analisando esses candidatos? O nosso parâmetro é a palavra de Deus, queridos. Hoje, pelas 9 horas, nós ouvimos um sermão com o reverendo Nivaldo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Às 11 horas, ouvimos um sermão, o reverendo Juarez, dizendo: nós precisamos em Tiago, acolhei a palavra de Deus. E agora você está ouvindo um reforço disso. É aqui que está, queridos. É aqui que está todas as coisas. Mas isso aqui precisa ser traduzido em atitudes práticas dentro das portas da sua casa. E o Senhor é misericordioso. E todas as vezes que você errar, e se você é assim como eu, que ao meditar nesse texto essa semana, eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado, falei: meu Deus, está tudo errado na minha vida. Eu quero dizer para você que o Senhor é misericordioso, e essa noite Ele veio falar para você que talvez seja o dia para você sair daqui falando: Deus, eu vou botar as coisas em ordem dentro da minha casa. Eu vou assumir o meu papel. Vou parar de ficar chamando uma mulher de Eva e vou chamar ela de mulher, de digna, de imagem do Senhor. Respeitá-la. Eu vou olhar para os meus filhos. Eu vou pegar os recursos que o Senhor tem colocado na minha mão e colocá-los todos a favor do desenvolvimento da minha família, da família da fé, da família do Senhor. Eu vou desenvolver minha vocação. O dia que isso acontecer, queridos, na vida de cada cristão, nós vamos ter um país diferente. E não vai ser bancada evangélica que vai mudar o país. Vai ser cada endereço, cada casa. Vai ser cada pessoa, cada família. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para ter nação, tem que ter família.